O que as escolas federais, os colégios de aplicação e os institutos federais, eles têm em comum dos colégios militares? Esse é um vídeo do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Balaio de Ideias. Eu sou o professor Aquino e vamos falar um pouquinho sobre os colégios militares. No programa de governo, na época, então, candidato, Jair Bolsonaro, agora presidente Jair Bolsonaro, ele tinha no plano de governo dele a ideia de colocar um colégio militar em cada capital brasileira. Atualmente nós temos aí 13 colégios militares. Os colégios militares eles têm um desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, maior do que as escolas das redes estaduais e municipais. E aí vem essa ideia de que, já que ele tem um bom desempenho, por que não adotar esse modelo militar e criar mais colégios militares? Bom, mas tem alguns detalhes que é interessante a gente analisar. Primeiro que um colégio militar, o custo por aluno, por ano é por volta de R$19 mil, enquanto que um aluno da escola de educação básica comum, rede estadual, rede municipal, esses alunos dessa rede pública civil, digamos assim, custam em volta por ano, na média, R$6 mil. Então veja, de um lado você gasta 19 mil ano num aluno, na média, e do outro lado você gasta 6 mil ano por média, por aluno. Você já vê aí que tem, obviamente, uma diferença grande, pouco mais de 3 vezes. Outro detalhe dos colégios militares é que, para você entrar, primeiro que os colégios militares eles atendem cerca de 1% do total de alunos que nós temos aí na nossa rede pública. E desse 1% de alunos, vale lembrar que a grande maioria são de militares. Cerca de 81% dos alunos são militares. Só 9%, então, são de civis. Então, você está vendo que é um tipo de modelo onde atualmente serve mais para uma fatia da população. Qual fatia? A fatia de filhos dependentes de militares. E veja que interessante. Para as pessoas entrarem, os civis entrarem nessas escolas, você tem seleções. Essas seleções costumam ter uma concorrência muito grande, costuma inclusive ser uma concorrência maior do que você fazer alguns vestibulares, para alguns cursos superiores que são bem procurados, como medicina. Então, você tem de um lado para o aluno um certo filtro. Os alunos que entram no colégio militar já são alunos que têm um preparo diferente, eles passaram por uma seleção. E aí, claro, os pais querem que os seus filhos continuem nessas escolas, porque já foi muito difícil você entrar nessas escolas, então a pressão, o acompanhamento dos pais em cima desses alunos é diferente. Além disso, tem um detalhe. Esses colégios militares, eles costumam cobrar também uma mensalidade que é dita como simbólica, que vai entre R$200 a R$300, nessa faixa aí. Então, veja, além de você ter essa seleção para entrar, o aluno ainda paga também um pouco da mensalidade. Então, veja que é um modelo bem diferente do que você tem na educação básica tradicional civil. E veja que interessante, então. Nós temos, de um lado, essa seleção dos alunos, e do outro, o que acontece com os professores? Os professores, nos colégios militares, eles ganham mais, bem mais do que a média do professor da escola de educação básica, rede civil, Pode chegar a ganhar 3, 4 vezes mais, Um professor com doutorado no colégio militar pode ganhar R$10 mil. E se você analisar, um professor com doutorado entrando no nível superior para dar aula numa universidade federal, ele começa a carreira dele ganhando menos de R$10 mil. Então, você tem um bom salário nos colégios militares. Então, você já vê que nós temos aí duas perspectivas bem diferentes do que a gente encontra na nossa rede geral, de escolas. Agora, veja, o colégio militar é o único que acontece isso? Não. Os colégios de aplicação e os institutos federais seguem essa mesma receita. Você tem um filtro na entrada, então os alunos entram. No caso dos institutos federais, você tem uma seleção para uma prova, só quem passa nessa prova entra no Instituto Federal. E, por outro lado, em relação nos colégios de aplicação, você tem sorteio, Então, você pega aquela quantidade de vagas, sorteia, o aluno que for escolhido, ele vai entrar no colégio de aplicação. Então, você vê que todos esses 3 casos, o colégio de aplicação, o Instituto Federal e o colégio militar, você tem um filtro na entrada, Não é exatamente todo aluno que quer, vai lá e se matricula. E a segunda questão do professor, também lá no Instituto Federal e nos colégios de aplicação, o professor ganha mais do que ganharia um professor na educação básica tradicional, na rede pública estadual ou municipal. De novo, a carreira de um professor no Instituto Federal, por exemplo, ela também é bem interessante. Um professor com mestrado no Instituto Federal, ele pode ganhar o mesmo que um professor com doutorado numa universidade federal. Porque no Instituto Federal, os professores têm um bônus lá, chamado de reconhecimento de saberes e competências, que um mestre pode acabar ganhando o que um doutor ganha, Por causa desse bônus, desse RSC. Então, você veja que você tem uma carreira muito boa. Então, você junta duas coisas. De um lado, a seleção dos alunos é diferente, não é para todo mundo. E o outro lado, você tem, não é para todo mundo no sentido que você tem um filtro, uma seleção,
e o número de vagas é reduzido, e por outro lado você tem um professor com uma carreira com um salário muito bom. Então você veja que essa receita de sucesso, que é o que os colégios militares têm, e que a ideia do Bolsonaro é tentar espalhar pelo Brasil, né? Inclusive tem um decreto, o decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2019, onde foram feitas algumas reorganizações no Ministério da Educação, e uma das coisas que ele quer estimular, através da criação também de uma secretaria, são escolas cívico-militares, por adesão, né? Então as escolas estariam adesão a um programa, onde você teria aí uma administração feita por civis e por militares nessas escolas, onde a ideia seria pegar nessas escolas e implantar esse modelo de colégio militar, né? Só que aí nós temos essas questões para discutir. O salário dos professores vai ser também como lá nos militares, né, nesses colégios militares, ou nos colégios de aplicação, ou nos institutos federais. Vai ter também uma seleção para entrar nesses colégios, uma prova para entrar nesses colégios. Então veja que esse modelo, que essas escolas que estão tendo um bom desempenho no IDEB, no Enem, como, de novo, os colégios militares, o colégio de aplicação e os institutos federais, esse modelo tem um problema para você fazer essa escala. Por quê? Primeiro que as vagas da educação básica são universais, devem ser universais. Então, se você vai falar assim, nós vamos fazer seleção, só entra na escola pública quem passar por essa seleção, né? Ou até mesmo que seja sorteio, não importa aqui, por exemplo. Mas vamos imaginar o seguinte, vai ter uma quantidade limitada de vagas. Digamos que sejam 10, só para dar um exemplo. E aí você tem 100 pessoas disputando. Por mais que essas 100 pessoas disputando se preparem bastante para fazer uma prova, por mais que isso aconteça, se só tem 10 vagas, então necessariamente 90 pessoas vão ficar de fora. O que vai fazer com essas 90 pessoas? Esses 90 alunos, os pais vão fazer o quê? Esperar o próximo ano para poder fazer uma outra seleção, para entrar numa escola dessa, que tenha esse tipo de prova para se fazer? Ou vai ter que colocar ele numa escola particular? O que ele vai ter que fazer? Não é? Ou vão existir ainda escolas que não têm essas vagas feitas por prova, né? E aí esse aluno vai para essas escolas. Ou seja, de novo, nós vamos botar que as escolas melhores vão ser só para um grupo pequeno de pessoas, né? E o restante que se vire com o que tiver, né? Então veja que a ideia é que melhore a educação para todos, né? E não especificamente só para uma fatia pequena da população de alunos da educação básica, né? E veja que esse problema de você colocar um número de vagas limitado, até mesmo por sorteio isso aconteceria. Mesmo que você fizesse assim, não, nós vamos ter 10 vagas, vamos sortear, porque essas 10 vagas são numa escola aqui de top, né? Então, se é para ser bem democrático, vão ser sorteio. Quem ganhar o sorteio vai entrar e estudar nessa escola. De novo, você vai ter 10 vagas, ainda vão ter, se tiver 100 pessoas concorrendo, 90 vão ficar de fora. O que é que vai fazer com esses 90? Então, essa questão de achar que simplesmente você coloca um modelo cívico-militar é o que faz com que melhore a escola, ela precisa ser questionada justamente porque você tem como evidência os colégios de aplicação, que não são militares, e os institutos federais, que também não são militares, e que têm desempenho muito bom. Inclusive, o desempenho dos institutos federais no Enem ainda é maior do que o desempenho dos alunos, né? Ou seja, os alunos que saem lá dos institutos federais, no desempenho no Enem, ainda é maior do que o desempenho dos alunos que saem lá do colégio militar, tá? Então, você veja que essa questão não é de fácil solução. Não é você simplesmente imaginar que o que resolve a educação é a disciplina e a hierarquia dos militares. Não necessariamente, justamente porque nós temos esse exemplo das escolas civis públicas e que funcionam lá na rede federal. Então, o que você acha sobre isso? Você já chegou a pensar sobre isso? Já chegou a comparar o que acontece nesses colégios militares e nos institutos federais, por exemplo? Quer deixar alguma opinião? Coloca aí na seção de comentários. Não esquece também de deixar o seu curtir nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e inscreve-se no canal se você ainda não estiver inscrito, beleza? Vejo você nos próximos vídeos do Bala de Ideias. Até mais e tchau!